Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live Saúde da Mulher. Como eu sempre falo, esse projeto está acontecendo desde 2021 e eu tenho a honra, de receber profissionais fantásticos de diversas áreas de atuação que generosamente compartilham seus saberes e seus sabores aqui conosco. E eu fico realmente muito feliz. E a proposta, em termos de saúde, é termos uma visão realmente ampliada desse termo. Porque quando a gente fala saúde, normalmente a gente já pensa logo, em alguma questão, precisa de um médico, um profissional da área de saúde, na verdade. Só que saúde é muito, muito mais do que o cuidado com o corpo físico, o cuidado com o corpo emocional, com o corpo mental, enfim. A saúde, ela abrange, muitas áreas da vida, muitos outros lugares. E é um grande convite a todos que estão aqui, a todos que me acompanham, ter essa percepção para essa ampliação de perspectiva. Porque tudo na vida também é uma questão do nosso olhar para. E os temas são variados. E hoje eu tenho a honra de estar recebendo a minha querida amiga Thaís Cavalcante com um tema total diferente, porém super pertinente, super atual, de uma sabedoria milenar que é a astrologia cabalística. E Thaís trabalha com a astrologia, trabalha com o tarô também e outras coisas. É uma profissional multi, como eu sempre falo. E essa sabedoria, ela vem a complementar muito na vida da gente. Porque toda informação, ela precisa ser transformada em conhecimento. E esse conhecimento em sabedoria. E eu espero que vocês hoje tenham aqui uma amostra disso. Vou aguardar a Thaís entrar aqui e pedir a solicitação. Vamos lá. Certo? Aguardando a Thaís entrar. Opa, minha câmera tá virada. Olá! Acontece! Olá, daí é a primeira vez em live também, não é? Então, Seja super bem-vinda. E é isso mesmo, acontece com todo mundo. É só você apertar o... Isso, pronto, viu? Boa noite, maravilhoso. querida. Boa noite, até que enfim, né, Aldair? Nosso Com momento certeza. em live. Uhum. Gratidão mais uma vez por esse convite, ouvindo você falar que é uma honra sua receber profissionais. A honra é toda nossa de estar aqui na sua casa virtual, não é? Podendo compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Isso. E que seja luz esse encontro, essa partilha, que todas as pessoas que estejam aqui consigam beber dessa sabedoria, consigam se iluminar. Boa noite a todos, boa noite, Aldair. Nem falei um boa noite, a gente já foi conversando. Falta de alto Tranquilo. mais, então se levem. Não, é isso mesmo, Thaís. Eu acho assim muito bacana esse mix, de assuntos e de temas, porque a vida é isso, né? A gente tem um buquê, para variado, digamos assim. E todo conhecimento é muito bem-vindo. Eu te confesso que eu sei muito pouco, mas a minha curiosidade é gigantesca. E eu acredito que muitas pessoas que estão aqui presentes também tenham, essa sede, de aprendizado. E quem vem depois para assistir o que vai ficar gravado também. E que a gente consiga atingir mais e mais pessoas, levando esse pedaço da gente que a gente cuida com tanto amor e carinho e a gente leva para o mundo nosso melhor, né? Enfim, é isso. Então, Thaís, eu nem te apresentei direito, mas assim, eu falei que você é astróloga e eu queria que você falasse um pouquinho, da sua jornada, enfim, e depois a gente vai entrar nesse assunto aí da sexta casa, o que que ela significa, não sei o que que você programou, eu tô aqui, na expectativa Uma também. surpresa. Então, vamos Mas é lá. uma surpresa também, né? Muito bom, muito bom.
Aldair, você me apresentou assim muito bem, porque a casa 10, por exemplo, né, vamos falar da casa 10, que é a casa da carreira, é a nossa reputação, é como que a gente é reconhecida no mundo. Então, eu sou reconhecida de fato profissionalmente como taróloga, astróloga cabalista e essencialmente sou uma eterna buscadora desta fonte, desta sabedoria, porque a Cabalá, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que a gente precisa estudar, né? Você bem sabe. Sou estudante também de Kabbalah, enfim. Exato. Então, eu estou sempre bebendo dessa fonte e aquilo que eu experimento e valido, eu repasso, né? Então, tanto nos atendimentos com astrologia cabalística, como tarô, né? Esse estilo de vida maravilhoso, essa filosofia, ela está sendo difundida cada vez mais. Eu encontro este espaço como astróloga de Cabalá hebraica e taróloga para difundir também um pouco da Cabalá, né? E quando você me chamou para a live, eu fiquei pensando, você sabe, como que eu posso agregar no tema saúde? Meu Deus. Daí traz muitos experts, né, médicos, que vão agregar nesse tema, e a astrologia, ela agrega também, e muito, né? Mas eu sou mais reconhecida por tarô do que por astrologia. A astrologia já é um serviço muito mais profundo, porque é cabalística, não é? Então, inicialmente, as pessoas chegam através do tarô, né? Chegam a mim buscando o tarô, e a partir daí a gente vê as indicações, eu vou apresentando a Kabbalah, um pouco da astrologia com a leitura de revolução, e surge esse interesse para um mergulho mais profundo, que de fato é algo mais profundo, né? E é a hora de difundir um pouco mais da astrologia cabalística falando sobre saúde, sim, né? O momento foi pertinente, o convite foi pertinente. E eu tenho certeza que vai agregar demais. E o tema é a astrologia, a saúde além da casa 6, né, com a astrologia cabalística. Por quê? Porque quem conhece o mínimo de astrologia, quando quer saber algo sobre saúde, vai pesquisar a casa 6, a sexta casa. É a casa que é responsável, né, pelos assuntos da saúde e do serviço. Porém, é muito mais que isso. A gente entende que a saúde na astrologia, se a gente for olhar para a astrologia tropical, a gente encontra indícios de saúde com experiências intrauterinas, né, indícios de possibilidade de doenças e manifestações dessa saúde por uma experiência intrauterina na casa 12, que vem a ser trazida na consciência do ascendente e também manifesta no corpo físico. Então, existem várias conexões, além de aspectos, né? Então, só a astrologia tradicional em si, ela já vai além da sexta casa. Quando a gente coloca na Kabbalah, vai mais além ainda, porque a Kabbalah, ela tem esse diagrama maravilhoso, que é a árvore da vida, você bem conhece. Aos seus ouvintes e os meus que não conhecem, é uma disposição de 10 esferas, né? Essas esferas são receptadoras, transmissoras de luz, e a gente interpreta como níveis de consciência, como universos paralelos, como planetas também. E estas esferas, como níveis de consciência na astrologia cabalística, elas dão informações muito mais profundas da origem desses possíveis problemas, dessas predisposições a problemas de saúde. Então, realmente, a saúde na astrologia vai muito além da casa 6, né? Por isso que foi pensado nesse tema, foi sugerido e você acatou. E Thaís, como você falou agora, quanto a pessoa, pelo que eu entendi, gostaria de saber alguma coisa sobre saúde ou sobre a manifestação física de doença, é casa 6. Mas a casa 6 também traz para gente possibilidades de saídas, resoluções dessas questões. Sim, sim. Todas as Todas. cartas. E a árvore da vida também, né? E assim, a Kabbalah, eu acho que é o diferencial da Kabbalah, Aldair, a gente não aceitar fatídicos destinos, né? Através da nossa fé, do uso de ferramentas especiais, conhecidas como segulote, então são tesouros cabalísticos, a gente consegue transcender, né, fatídicos destinos. E quando a gente fala em transcender fatídicos destinos, normalmente o pessoal pensa que Kabbalah é magia. Mas não está falando necessariamente de magia, pelo contrário, a magia de fato está em observar o óbvio. E o óbvio são, né, medidas preventivas, a gente ter uma ação consciente sobre como sanar problemas ou evitar que esses problemas surjam na nossa vida. É claro que existem, por exemplo, predisposições genéticas
que a gente não tem como se esquivar de todo, né? Porque existe uma deficiência no gene, mas a luz do Criador, na sua infinita misericórdia, deu sabedoria a tantos profissionais, médicos, né, que conseguem ali um paliativo, uma cura, né, um tratamento. Então, por que não ter a consciência de se abrir para este tratamento, sabendo que isso também é luz, também é um milagre, também é uma magia, essa ciência que foi dada a profissionais de saúde. Então, existem várias formas de escapar, né, desses fatídicos destinos, tanto na casa 6, como na casa 12, como na casa 1. Existem sim. Ah, tá ótimo. Eu acho importante você enfatizar essa, esse a mais que a astrologia cabalística tem. Porque a gente já sabe que na astrologia tradicional você vai trabalhar com um mapa que é um gráfico. Eu sempre falo assim, é a fotografia, né, do nosso nascimento, onde estavam todos os planetas, né? Isso assim, super a grossérrimo modo aqui, né? Mas quando você utiliza também o gráfico da árvore da vida e toda uma sabedoria milenar, que tem um respaldo e de uma maneira assim, muito respeitosa que a gente utiliza esses saberes, né? A pessoa tem realmente condições de acessar nesse mergulho interno possibilidades. E essas possibilidades eu falo que é um leque aberto, né, para gente. E ativa a espiritualidade também, porque saúde tem a ver com a espiritualidade, tem a ver com a nossa pulsão, né, de vida no mundo. E eu fiquei assim, muito feliz, né, com o tema e essa possibilidade da gente estar aqui hoje falando sobre isso, né? Eu também, muito feliz, honrada, um pouco nervosa por não ter habilidade com live. Tranquilo e calmo, vamos embora. Bom, você é maravilhosa, Aldair. Eu sou uma fã sua, tá? Então, assim, esse adendo. Meus consulentes que te seguem, não sei se já fazem atendimento com você, já fizeram, mas sabe, sou sua fã. E você sabe também. Então, é uma responsabilidade. Obrigada. E a recíproca é verdadeira, né? Porque é isso, são essas redes que a gente vai construindo e o semelhante, ele atrai o semelhante. Então, as pessoas que estão imbuídas realmente, né, de autoconhecimento, levar para o mundo essas coisas, a gente acaba se encontrando e a gente acaba formatando uma egrégora muito bonita. A gente está vendo aqui várias pessoas queridas, a Feg está aqui, entrou, a Gabriela também está aqui, a Alessandra, a Yasmin. Então, tem várias pessoas, eu não vou falar nome porque já subiu esse negócio aqui, se eu mexer é capaz de eu desaparecer do mapa aqui. Enfim, então deixa quieto. Mas a gente está aqui honrando a todos que estão aqui. Sim. E essa é a proposta, né? Enfim, Então, vamos diga. mergulhar na árvore da vida? É isso? Vamos lá. Eu só queria, Thaís, que você falasse um pouquinho a respeito daqueles dados que nós pedimos lá na caixinha, né? Porque eu fiquei assim maravilhada, que foram várias pessoas que participaram. Isso significa que a gente está no caminho certo, né? Então está tendo realmente uma boa troca. Mas como você imaginou, né? Colocar isso, eu sei que você fez o vídeo, postei também, mas aqui agora, ao vivo e a cores, que você fale como é que a coisa vai funcionar, até para a gente se preparar, e aí a gente volta para o tema e desenrola o tema do jeito que você se organizou. Pode ser assim? Com certeza. Eu penso assim, Aldair, olha só, a gente fazer uma selfie aqui, print, né, num momento, com uma palavra-chave, por quê? Porque é justo que quem esteja online participe deste sorteio, né? E eu pretendo fazer uma análise sobre a área da saúde para duas pessoas. Então, né? Então, assim, com aqueles dados, né? Essas pessoas que colocaram os dados e que estão participando da live, e não somente as pessoas que já colocaram os dados, mas se uma pessoa chegou na live aqui, está conosco, está, né, interessada, gostou do assunto, essa pessoa quer participar, ela faz um print nosso, compartilha nos stories dela o seu Uhum. arroba, o meu arroba também, para a gente identificar que Tá. compartilhou, e coloca uma palavra-chave, luz, Uhum. luz, Tá. só luz. E aí, dessas pessoas, eu vou fazer no papelzinho mesmo, sorteio, filme e coloco nos stories, tá? E Então, das vou deixar isso com você, porque eu não sei. Eu já estou aqui, não tem pincel, não tem cor, não tem. Então, vamos.
a gente deixa isso para o finalzinho da live, mas assim, é justo para quem esteja, mesmo porque pode ser que mais para o finalzinho, Aldair, chegue mais gente. Uhum, tá ótimo. Eu fico pensando Gabriela assim, até falou que já fez print eu aqui. vi Ok. aqui a Gabi maravilhosa. Pois é, então, a Gabi já tá dentro, já tá dentro. E assim, sobre quem já compartilhou, Aldair, você me mandou vários ali, né? Isso. E eu pensei, eu vou selecionar uns três, mas eu acredito que não, porque a gente vai se prolongar muito, né? E temos um tempo Sim. aqui pré-estabelecido de live. Então, eu dei uma olhada nos três ou quatro para ver qual mapa era mais interessante para eu trazer como um exemplo para cá. Então, como que o mapa, esse mapa, né, pode ser um exemplo unificando as duas astrologias, para as pessoas até entenderem, né, como que funciona, qual que é a diferença das astrologias, e não somente a diferença, mas como que elas se confirmam, porque elas se confirmam. Um astrólogo de Cabala hebraica, ele precisa entender de astrologia tradicional também, entende? E vice-versa, era desejável que o astrólogo tradicional também entendesse de astrologia cabalística hebraica, né? Mas a gente precisa dessas duas técnicas unificadas, né, para poder gerar esse mapa. Então, por isso que eu quis trazer pelo menos um como Tá exemplo. excelente. E Perfeito. assim, e o mapa dela lembrou o meu mapa, por isso que eu disse, eu vou trazer, porque tem uma Tá lembrou o meu certo. mapa, sabe? Alguns posicionamentos, inclusive algumas patologias, né, genéticas que estão sendo trazidas desde casa 12 e estão sendo trazidas por conta da questão do emocional, né? Então, assim, é muito importante a gente falar sobre isso, porque é, nos dias de hoje, com a transitoriedade da vida, com a correria, com as necessidades que nós temos de nos posicionar, né, a gente muitas vezes abafa as nossas necessidades, as nossas emoções, e isso gera, sim, doenças, né, no nosso corpo físico, são doenças concretas no nosso corpo físico. Então, eu achei muito importante, né? Beleza. A Beleza. árvore da vida em si, ela se divide na leitura astrológica em tríades. Nós vemos tríades que são dispostas, né? São tríades de esferas que são dispostas também pela neurociência, como, por exemplo, a primeira tríade, ela é a tríade espiritual na Kabbalah. Na neurociência, ela é o neocórtex. A segunda tríade é o emocional, seria o sistema límbico na neurociência. E a última tríade é a instintiva, né, na Kabbalah. Na neurociência, a reptiliana, tá? Então, quem tem muita força nessa tríade, às vezes dizem, não, mas eu não sou uma reptiliana. A gente vê tanta teoria da conspiração, mas não se atendem a esses nomes. Por quê? Porque nós precisamos dos três sistemas para funcionar nesse mundo físico, né? Se nós tivermos somente ali um aglomerado de significadores planetários no mundo das ideias, no campo espiritual, a gente não traz para ação, a gente não vive, a gente não tem realização na nossa vida, né? E se for o contrário também, a gente faz as coisas de forma muito instintiva, né? A nossa fera interior acaba agindo, né, por impulsos e a gente também não tem resultados satisfatórios. Então é importante equilibrar essas três tríades. E a análise que eu fiz, Aldair, eu vou preservar a identidade da pessoa e eu vou colocar somente as três siglas do arroba dela, né? Do igzinho, ela vai identificar CMR. CMR. E a CMR, ela tem exatamente essa disposição das três tríades que precisam ser equilibradas, né? Ela traz informações do emocional, né, do instintivo, e hoje ela ativa uma defesa com o intelectual, com o espiritual. Então, assim, tudo é um plano perfeito do Criador, né? E nesta semana, inclusive, um adendo, a gente está lendo a Paraxá, né, de Bialoterra, e essa Paraxá, você sabe, ela fala muito sobre transcender a sorte, transcender o Mazal, né? Que é exatamente a gente mudar esses fatídicos destinos, né? Essa sorte, esse destino que está sendo predeterminado. Então, assim, CMR veio com muita vontade de mudar, muita vontade de mudar. E ela experienciou dentro do útero da mãe dela, antes de chegar na casa 6, porque a casa 6 está mais resolutiva do que problemática a propósito, Bom. né? Antes de chegar na casa 6, ela experienciou alguns traumas, né? Quando estava nesse processo de não individualização da pessoa dentro do útero, quando a mãe dela acabou silenciando uma forte intuição por ela ter uma lua em peixes
e é uma lua em peixes ao 28º grau, que está em Malhut, ou seja, está literalmente no dia a dia, né, no ambiente que a circunda. Então ela tinha, de fato, uma forte intuição para perceber, para ter um feeling sobre as coisas que estavam acontecendo, mas ela não podia expressar-se. E não só não podia expressar-se, como ela se esforçava para manter todo o ambiente tranquilo, todo o ambiente, sabe, perfeitamente em ordem, as emoções dela não importavam, e sim as emoções e as resoluções dos outros, e ela experienciou isso e captou inconscientemente na casa 12. Fazendo isso, a mãe dela provavelmente precisou, né, de um suporte externo. Esse suporte externo, por ser peixes, pode ter sido um escape medicamentoso ou pode ter sido algum escape de adição alcoólica, né? Sendo medicamentoso, vem uma hipocondria. E isso também mexe no sistema linfático dela. Entendi. A adição também no sistema linfático mexe, tá? Peixes rege os pés, ela pode ter alguma fascite plantar, mas por toda a orquestra que foi vista no mapa dela, acredito que seja o sistema linfático. Quando eu te falei, foi um mapa que eu correlacionei com o meu, por conta da tireoide. A gente vai chegar agora na tireoide, tá? Incrível. A tireoide, Thaís, eu tô aqui. Ai, olha que eu já fiz consulta com você, mas é sempre algo que me deixa assim, né? bloqueio Porque, aberto. enfim, tá ali, né? E você tá fazendo toda uma interpretação. Pura e simplesmente está ali. É, Incrível. e assim, ela é muito técnica, né? Assim, a astrologia, o que eu tenho para compartilhar é muito técnico daí. Então eu pensei, como que eu vou fazer as pessoas entenderem como funciona? É na Sim, prática, é na técnica, sim, é sim. mostrando essa interpretação, sabe? Porque a essência da coisa é muito básica, é o que a gente consegue transmutar fatídicos destinos. Então, assim, a essência da astrologia cabalística com a saúde, eu já entreguei aqui. Esse ouro ele já foi entregue inicialmente. A gente não aceitar. Tem um Esse. problema? Ótimo. Uhum. Consciência de resolução e vamos a fundo. Mas se alguém está interessado em olhar o seu próprio mapa e ver, nossa, será que eu tenho um problema aqui? Olha para essas casas, dá uma atenção para essas casas. Casa 12, né? Existem vários livros que falam sobre medicina astrológica, né? Astrologia médica. Então, assim, dá uma olhada, porque é muito fácil de você encontrar, né, quais são as correlações de signos, para você já ter uma pista, né, de qual será, né, as prevenções que eu preciso. Mas, claro, quando a gente faz uma análise, existe toda essa conexão de aspectos de casa, então te dá algo bem mais preciso, bem mais direcionado, Sim, né? beleza. É sobre Então, isso. bora lá. Então, Bora continuar. quando eu falei que lembrou muito meu mapa, é por conta da questão da tireoide. Você trouxe, inclusive, uma nutricionista aqui maravilhosa, eu Sim, fiz perguntas sobre a foi tireoide, a Ellen. e tanto Eu acho que ela tá aqui. maravilhosa. Tanto ela quanto você fizeram um comentário assim certeiro. Não expressar das emoções, né? Touro está regendo aqui garganta, pescoço, então tudo, tireoide, traqueia, a língua, né? Tudo que tem a ver, laringe, tudo que tem a ver com garganta, pescoço, tem a ver com touro. E tem a ver com a questão das emoções, porque o touro está no pensar, signo de Iar, né? Mas de Ar. Ele está muito no pensar, no pensar. Então, muitas vezes ele pensa e não age, ele demora muito para agir. E aí ele vai segurando essas emoções, né? E foi basicamente isso que aconteceu com o CMR. Pensou, sentiu, captou, ouviu, mas silenciou. Silenciou, se doou, serviu demais, né? Abafou as suas próprias necessidades. Claro, o CMR sentiu isso dentro do útero, né? E veio com essa programação. Porém, ela veio com a programação puxando uma casa interceptada, que a gente fala, quando são dois signos dentro de uma casa, ela veio com essa percepção e com a consciência de que ela precisava mudar. Mudar, inclusive, para honrar o clã feminino. Então, eu achei poderosíssimo esse mapa dela. Na consciência, o ascendente dela já veio com Áries, interceptando essa casa 12, né? Dizendo, não, eu vou falar. Áries é a fala, né? Então, é exatamente quando ela diz, eu não vou aceitar isso. Eu vou falar, entende? Eu vou me posicionar. Então, assim, a gente já vem com um mapa que mostra um problema,
mostra uma resolução desse problema e mostra dentro da astrologia cabalística a origem desse problema, que está dentro da esfera de Gevurah, que é uma esfera emocional, uma esfera de restrição, né? Onde se confirma e se conecta que as experiências que a mãe de CMR passou foram tensas, foram realmente experiências, né, de muitas lutas, onde tentava se falar e não conseguia, então acabava, né, se colocando em detrimento do outro para atender às necessidades da outra pessoa. Então, ela traz consigo dores como Quiron, em touro, ao 0 grau. Ela traz uma lua negra, até psicologicamente falando, ela tem essa consciência de eu não vou ser sobrepujada, né? E ela traz uma Techuvá, a própria vida passada dela, quando a gente fala, né, no quesito reencarnacionista, que a Kabbalah é uma ciência reencarnacionista. Então, assim, ela traz essas informações de realmente uma restrição das próprias emoções, porém, já com a consciência de resolução. Então, para que ela não crie karmas, não crie problemas de saúde, ela precisa lidar com o estresse, né? Fazer a retificação da fala, para não atropelar, não acabar também tendo dermatites, né, problemas de enxaqueca, né, herpes proveniente também do estresse, tudo isso pode vir a ser manifesto, né, devido a essa agressividade contida, e é muita agressividade contida, muita. Foi uma análise aqui. Sim, e é interessante, né? Você analisando isso tudo e colocando, e também providenciando essa questão da resolução, né? Da Eu acho que sempre tem essa resolução. Sim, sim, com certeza. E quando a gente falou ali no início, né, sobre a resolução para o mundo físico, para as coisas materiais que estão à nossa disposição, poderia ser que essa pessoa, CMR, tivesse uma patologia irreversível, digamos assim, né, que ela não conseguisse evitar com o estilo de vida. É aceitar, é buscar uma ajuda, é entender que tem esse problema, saber de onde vem esse problema, não nutrir, claro, procurar ajuda médica para sanar, né? Não nutrir esse problema, ou seja, deixando, não vou aguardar que a espiritualidade resolva para mim, já que eu tenho essa consciência. Então, é de fato agir proativamente em busca dessa resolução, procurando profissionais competentes, né, para fazer os tratamentos ideais. Uhum. Interessante você pontuar isso, Thaís, porque tem até um livro que eu acho muito interessante que é Deus é Verbo. E em sendo verbo, é aquilo que você coloca a sua respiração, mas você se põe em movimento. Eu acho muito bacana o que você está fazendo aqui agora, porque quem está ouvindo, ou a pessoa, né, também quando ouvir, ou se estiver aqui, o que vai acontecer? Vai olhar para isso e pode entrar naquele questionamento do autoconhecimento, da autoavaliação. É igual eu falo, né, naquilo que eu faço em termos de um aconselhamento biográfico. É claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas muitas coisas elas tangenciam, né? Quando você trabalha uma questão anterior, porque você está olhando o seu presente, e esse seu presente é sim um resultado de algo anterior. Então, eu sempre falo: você vai sentar no meio-fio e chorar pitanga, ou você vai recolher as pitangas e fazer bom uso delas, sabe-se lá como? Com criatividade. Então, é pegar essa Exato. informação e ir lá e transformar. A gente tem essa potência. E quando a gente desenvolve a proatividade, como eu coloco, né? De ir lá e tentar e, e ter a humildade também de chamar pessoas para ajudar, que é tão difícil às vezes, hoje em dia, principalmente, a gente ter essa ação de convidar alguém para me ajuda aqui, por favor, né? A gente acha que vai dar conta de tudo. Gente, não dá, a gente não dá conta de tudo, tá? E é isso, tem que estar sempre numa egrégora bacana, que fortifique, uma rede de apoio bacana, que nos dê a mão e não solte essa mão. Com E certeza. a espiritualidade mais uma vez batendo a porta, porque é um milagre a cada dia, né, Thaís? A vida é um milagre.
milagre em si, as descobertas, inclusive você ter a consciência sobre problemas, né, de saúde, é um milagre, porque é quando você coloca luz sobre a sua realidade, sobre a sua situação, que você consegue aprendizado, resoluções e força. Você ganha força através dessas luzes, né? Então, sim, tudo é um milagre, E uma grande né? alimentação para esse espírito, para essa alma e para esse corpo físico, porque estamos encarnados, estamos num mundo, num planeta chamado Terra, para termos uma experiência, né? E que essa experiência, a gente não pode chegar e falar assim, olha, essa experiência eu quero, essa experiência eu não quero. Não, é o kit completo, bebê, vai Com junto. certeza. Você recebeu a mochilinha e aí você vai, né, vai trabalhando essa mochilinha, tá tudo ali. Exato. E não dá para negar, não dá para banir alguma experiência, não. É abraçar com força e, ó, colocar em Os três ação. Os três sistemas da vida, aqui e agora, né? Esse estado de presença que a gente precisa ter e nutrir esse Malkut, né? Que muitas vezes em live eu falo alguma coisa e você diz exatamente fortalecer o Malkut. É isso mesmo, a gente precisa fortalecer esse Malkut com pilares essenciais e esses pilares estão aqui, na materialidade, em usufruir, em conectar-se com esse mundo material. Então, sim, é buscar ajuda, é buscar conexões, né? É buscar as disposições que estão aqui neste mundo, né? Não somente a espiritualidade, achar que a espiritualidade vai resolver, mas sim trazer a espiritualidade para este plano de consciência. E aí os dois em conjunto vão fazer os milagres acontecerem, né? As magias acontecerem da Kabbalah, Exato. não é? Porque Deus ajuda, né, que é o grande Criador com sua luz infinita, sua bondade infinita também, vai interceder com certeza, mas a gente tem que fazer um movimento primeiramente, a gente tem que querer ter o desejo, e o desejo de receber, que é a Kabbalah é isso, né? É a gente receber para que a gente possa compartilhar. Então eu recebo e faço a minha ação no mundo. Mas para receber eu também tenho que estar na posição, né? Receptora. Tá E que preparando, ter preparado o recipiente para poder receber, né? Isso é importante. E, Aldair, você falou assim, eu não entendo de astrologia, dentro daí você falou um pouco agora sobre a sua área de atuação, mas você entende bastante, porque eu já tive experiência com você, tá? Inclusive, eu fiquei encantada pela forma como a qual você aborda os temperamentos. Os temperamentos, para mim, se lembra, né? Eu disse, nossa, daí traz sobre isso, porque é um assunto incrível e você aborda de uma forma assim maravilhosa, né? Que faz os olhos da gente brilhar e, né, e se reconhecer. E uhum. assim, eu acredito que uma análise de casa 12 você faz sem colocar o olho ou a nomenclatura na astrologia, mas você faz pela antroposofia divinamente, porque é uma não individualização da pessoa quando está no útero, né? E a questão do temperamento também materno influencia na criança ou não. Agora eu tô Sim, colocando para na você. verdade, o temperamento, ele chega, ele é da pessoa, ele é individual, é intransferível, igual o lance do cartão de crédito. É pessoal, é intransferível. Você Uhum. tem já potências nesse temperamento. E é claro que a tentativa é a gente equilibrar os quatro temperamentos, né? Fleumático, sanguíneo, melancólico e colérico. E esse quarteto é muito interessante, porque o que é o temperamento? É aquilo que tempera a sua vida, aquilo que vem. Eu não tenho uma argumentação acadêmica para falar que sim, pode influenciar, mas é claro, você nasce num núcleo familiar, você desenvolve algumas características que são similares ao bando, como eu falo assim, a quem está ali. Mas você tem dentro de você o seu próprio jeito, né, de agir no mundo. E isso não está isolado, porque a gente vai ter tendências também, né, dos sete planetas, que são corpos celestes na realidade, na sua atuação anímica, como você também vai ter influências do zodíaco, as qualidades zodiacais. Né? Então, você sabe, eu sou uma geminiana e eu tenho uma atuação mercurial no mundo.
Mas o meu temperamento não é o sanguíneo, que pertenceria, digamos assim, a esses gêmeos, né? Não é. Eu sou colérica, que é marcial. É uma outra história. Então, imagina esse Marte meu, quer dizer, nesse colérico forte, com a ventania do meu Mercúrio. Então, o negócio fica meio incendiário, assim, né? Então, a gente vai Expande, tendo. Pois não? Desculpa. expande mesmo, perdão, eu expande Exato, mesmo. exato. E aí o que acontece? A gente tenta, em descobrindo, em fazendo esse mergulho e tendo esse autoconhecimento, a gente parte para a autoeducação. Por quê? Eu não posso ser destemperada. Eu tenho que ser temperada. Tal qual a gente fala do vidro, né? Aquele do box blindex, né? Um vidro temperado. Porque se ele não for, você está tomando um banho quentinho, ele pluft, esfriou demais, ele pluft, ele vai estourar também. Então ele tem que estar na precisão, mas sem estar amordaçado, porque não é engessado. Vocês têm que ter conhecimento das suas características e falar assim, o que que disso me serve bem? Porque um colérico desenfreado não é bom para ninguém, muito menos para a pessoa que é colérica. Porque a gente mete os pés pelas mãos, mete os pés nos outros também. Não é bacana, não é bonito, não é educado, enfim, não é sociável. E assim, a autoeducação serve justamente para isso. Então eu fico pensando, quando você fala, né, das casas e você vai colocando esses temas também, quais são as interfaces possíveis para esse temperar ficar melhorado também? E aí, se eu pegar no meu lado, é isso. Eu tenho que saber que eu sou colérica, mas eu tenho também características dos outros temperamentos. Um vai ser o mais fraquinho, né? O meu fleumático é um pouco mais fraco. Mas os outros eu tenho lá, né? Uma atuação melhoradinha. Onde eu vou colocar o holofote? Na saúde, que é justamente a tentativa de harmonia. Não é que todo dia vai ser tudo fofinho, né? Mas agora o que que me serve? Atuação no mundo, e ter ideias, colocar. Então, da mesma forma que você está colocando aqui, Thaís. Então, lembrar que é Uhum, um conjunto. E você falou uma palavra linda: orquestra. uhum. É uma orquestra. Nós somos uma sinfonia Sim, bem orquestrada. exatamente, exatamente. E aqui na astrologia, na Kabbalah, é exatamente fazer a retificação do sentido daquele masalo ou daquele planeta. Então a gente consegue, você perguntou, né, como que seria também do seu lado? Seria fazer essa retificação. E aí vem no sentido do tikkun, né, que é a nossa correção aqui neste mundo. Então é a gente fazer exatamente o oposto, não o oposto daquilo que a gente fez, por quê? Porque cada masalo tem as suas qualidades. Então, por exemplo, numa vida passada taurina, como é o caso dessa CMR aqui, ela teve as qualidades taurinas também, mas ela desenvolveu, né, as qualidades baixas do signo, então agora ela precisa fazer o reverso, ela precisa retificar exatamente essa qualidade que está capenga, né, como a gente falou É. uma vez a gente conversando, o Mercúrio capenga. Então, assim, é fazer essa retificação dessa qualidade, né? O Áries, como eu falei, que é o ascendente dela agora, é a força dela, né? É a força. Então ela é colérica, né? Ela tem uma grande força, né? Tem praticamente um stellium nessa casa um, entende? Então assim, então ela tem muita força aqui nesse fogo, ela é colérica e para que ela não crie karmas, ou seja, desequilíbrios que vão refletir na vida prática, porque é o destemperar do temperamento Uhum. dela, para que ela venha a chegar nesse destemperar, ela precisa retificar a fala. Então, é muito interessante. O Oti está ali, não vou pegar, porque senão vou me ausentar. Mas a letra Rei no alfabeto hebraico você conhece, não sei se os seus ouvintes conhecem. Ela é uma letra que ela tem pensamento e fala em conexões, né? Ela é uma letra composta, é uma letra Dalet que recebe uma letra Yud, Uhum. né? Então, ela tem esse Dalet, que é um guindastezinho, que é uma estrutura, seria o pensamento, a fala e a ação aqui desconectada que precisa se conectar, né? Mas para que essa ação precise se conectar, o pensamento e a fala, eles precisam estar, né, numa sintonia, né, muito interessante de entender quais serão os efeitos daquela fala, daquela expressão, já que ela tem esse temperamento colérico e essa vontade de colocar para fora o que, né, em outro nível de consciência ela não conseguiu colocar, seja por experiência adquirida da mãe
ou até mesmo por vidas passadas, que não seria um tema que eu gostaria tanto de adentrar, porque não é todo mundo que Sim. concebe, Uhum. né, essa Perfeito. filosofia. Mas é bem isso, ela retificar a fala, né? Colocar o pensamento ali conectadozinho, quando ela retifica a fala, aí sim ela vem para a ação, né? Ela dá o primeiro passo. Então é bem por aí mesmo, a retificação do medalha. Isso. Achei interessante porque são palavras-chave aqui, né? É o receber para poder compartilhar, ter a resolução do Tikkun, que é o nosso desafio, né? E Uhum. também uma palavra que eu acho que é muito importante, não sei se você considera pertinente, mas é o perdão. A gente trabalhar o perdão também. Porque às Com vezes o negócio certeza. fica meio difícil, né, Thaís? Assim, e somos humanos, estamos em aprendizado, etc. E vamos colocar, é complicado às vezes, você olhar e conseguir Liberar esse. ressignificar para integrar e deixar ir também. Sim, Belo de um perdão. Olha, com muito certeza. obrigada. Eu não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa sobre esse mapa que você está falando. São 8h11 aqui no meu reloginho. É E é isso. E aí, como um que você... adendo rápido aqui, só que você falou da questão do perdão, que é muito importante, né? Porque o perdão é você liberar amor duplicado, né? A gente tem esse prefixo aí, então é duas vezes amar, né? E normalmente a gente tem a perdoar pessoas que a gente amou uma vez, pelo menos, a gente confiou para que essa pessoa chegasse, né, a atrair as nossas expectativas, quebrar os acordos feitos. Então, assim, é lembrar-se deste amor e amar acima, né, dessa quebra de expectativas. Inclusive, neste mapa, a questão de peixes reger também o sistema linfático, né, que fala sobre as águas, né, que não fluem perfeitamente, né, que não fluem, enfim, que não tem uma fluidez dentro dela, gerando problemas de saúde, são as más águas que são guardadas por conta dessa emoção reprimida, tá? Sim, Então, as assim, mágoas mesmo. liberar, exatamente, liberar mágoas. É Maravilha. sobre isso. Muito. Nossa, daí foi maravilhoso. Gratidão. Olha, mais uma vez, né, lembrando aqui, pessoal que assistiu, que está até aqui, né, com a gente, viu que eu estou um pouquinho nervosa. Acho que eu sou a convidada mais nervosa de Aldair Martins, porque eu não tenho habilidade. Procurem no meu Instagram, não tenho live. Eu sou muito dos bastidores. Aldair sabe, mas eu não tinha Eu como recusar sei, de mas a gente jeito tem que nenhum. cutucar, tem que provocar, tem que estar aqui, tem que falar, tem que levar para o mundo. Vamos lá, Enfim, tem muito conhecimento, tem muita coisa boa para poder partilhar, né? E aí, como é que vai fazer para a gente ver quem foi o sorteado? Como é que foi? Não sei. gente, vamos fazer o seguinte, não vamos ficar falando, né? Vou deixar um print bonitinho, vamos parar aqui, aguardar um print, dá 5 segundos para que cada pessoa tire um print que está aqui, coloque no seu history, coloque com o nome Luz, depois que colocar o print, coloca o nome Luz e marca Aldair Marti, marca Via Positiva 32, que a gente vai receber a notificação, vou preparar os papeizinhos para fazer esse sorteio e a gente analisar a área da saúde. Então, vamos lá? 5 segundos valendo a partir de agora. Acho que foi, hein? Ai, Acho que deu tempo, 5 segundos. deve ter dado, né? Então, daí é isso. Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha conseguido agregar essa audiência maravilhosa a você, né? Tenha feito jus a esse convite, né? Essa idealização da gente trazer luz, compartilhar luz aqui juntas. Eita, eu escrevi aqui uma coisa, mas não era isso, não era fake. A gente coloca, às vezes ele corrige, desculpa. É a fake, querida, aqui, tá falando aqui. Mas Thaís, a gente ainda tem 15 minutos aqui. Como é que a gente faz? Essas que printaram e vão colocar, você vai fazer e vai fazer no particular, é isso? Em particular. Tá, Aí tá. amanhã eu seleciono tudo certinho. Só vou fazer o Uhum. sorteio, vou fazer antes do Shabat. Então, Sim, até às 15 horas da sexta-feira eu faço o sorteio, porque amanhã tem a questão, né, lá cirúrgica que eu tinha mencionado com sim, você. sim, Então, né, eu vou ficar sim. aqui em hora. Tá ótimo. E o que mais você gostaria de colocar a respeito, né, da astrologia em si? Porque a gente tem esses 15 minutos aqui.
Então, a gente pode aproveitar esses 15 minutos, se você não se opor, para expandir algum assunto, alguma coisa. É, você falou casa 6, a gente tem esses indícios, né, da saúde. Algo mais que essa casa tenha a nos ofertar em termos, né, de um mapa e de algum assunto outro? A cada 6 ela fala sobre a saúde e fala sobre o serviço, né? Então, assim, o serviço é a nossa missão aqui no mundo. A gente está aqui para servir, né? Basta olhar para as árvores que nos servem, né? Então, nos dão frutos, não pede nada em troca. Então, assim, nós temos essa replicação, que é observar essa possibilidade de replicar a natureza aqui na Terra. Então, de fato, a essência da vida, o significado e o sentido, o propósito da vida é a gente servir. E a gente precisa servir bem, né? Servir com aquilo que a gente consegue se conectar, que a gente consegue impactar positivamente a vida de outras pessoas e também ser impactado por conta, né, desse nosso servir, dessa nossa escolha. E quando a gente não serve, né, algo que não serve com algo que está latente no nosso coração, que faz parte da nossa verdade, daquilo que a gente acredita, a gente adoece também. Então é por isso que tem essa conexão do serviço com a saúde na casa 6. A gente precisa servir e servir com amor, servir realmente com essa doação, com esse desejo, né, do servir, do compartilhar. Então, eu quero deixar muito uma mensagem aqui, né, para finalizar, daí, que as pessoas se encontrem, né, que vocês, quem está aqui assistindo agora, quem vai assistir depois, busque conhecer, se encontrar, né, como vai ser o seu melhor servir, né, encontrar o significado do seu melhor servir, para que o seu trabalho, o seu serviço não seja algo que te adoece, não seja algo que vá de contra aos teus valores, às tuas verdades, porque isso também gera doenças, né, no corpo físico, tá? Então, É assim, é bem nesse importante elemento. isso, né, Thaís? Eu sempre lembro da parábola dos talentos, né? Você tem os talentos, e os talentos são de ouro. Na metáfora, não é só uma questão da materialização em termos de um dinheiro, né? Ou daquele ouro. O ouro é o metal nobre. E o que Uhum. que nós temos de tão nobre para que a gente possa brilhar no mundo? Brilhar não é para ofuscar, e sim para iluminar, levar luz ao mundo mesmo. Então, eu sempre falo, confia, porque eu vejo às vezes pessoas que eu atendo com talentos tão variados e tão lindos, lindos de verdade, e que a sociedade como um todo não dá o crédito merecido, coloca como se fosse menos. É igual eu falo de escolas e instituições de ensino, que a pessoa é fantástica em matemática e aí ela é considerada inteligente. Aí uma criatura como eu, que é boa em artes e manualidades, é considerada como menos. Infelizmente acontece muito isso. E eu neguei muito, tá? Esse meu talento, porque eu achava assim, eu viver de quê? Vou fazer o quê? Deve ser aquelas perguntas que a gente realmente faz, tá? E tem que fazer mesmo, tá bom? Mas a questão é, quando você confia, o Criador, ele te mostra caminhos. E por mais que sejam todos tão inusitados, gente, é aquela questão do por que não? Né? Então confia e vai lá, acessa esse ouro interno tão maravilhoso para levar para o mundo algo tão maravilhoso quanto. Então não tem menos, não tem mais. Tem você, a sua individualidade, né? E só você veio para fazer isso, desse jeito. Negar Porque astrólogos têm vários, aconselhadores têm vários, arteterapeutas têm vários, tarólogos têm vários. Agora, o que faz uma pessoa te procurar? O que faz uma pessoa me procurar? Qual é o nosso diferencial? É esse nosso talento e a gente precisa lançar mão dele. E a gente volta a falar, gente, a gente está no mundo de matéria. Matéria é tão importante quanto 10% de matéria. Se a gente negar, a gente não vai fazer nada. tá
incompleto, tá incompleto. Falta 10%, é isso. É isso. E recusar talentos, nossa, é um pecado. Eu acho que o maior pecado, né, o maior erro que a gente pode fazer, o maior karma que a gente pode trazer para a nossa vida é silenciar os nossos talentos. Então, eu acredito que a primeira manifestação de punição kármica, digamos assim, vamos pensar, não é punição, mas de advertência kármica, Sim. seria a questão da doença. Diz, olha, você não está bem, tá percebendo? Se não tá fluindo, se você não tá bem, se você tá adoecendo, é porque tá errado, é porque você tem uma qualidade, uma subjetividade única que vai impactar desta forma. Então, ouça o seu coração, ouçam os seus corações, né? E desabrochem os talentos. Sim. É isso. E é muito importante, Thaís, porque assim, quando você tem essa escuta diferenciada, é porque você está acreditando, você está confiando, que é o fiar com, né? Fiar com o Criador, a divindade de Deus, como você, né, queira chamar. E você falou essa questão do que é esse pecado, né? O pecado é você não levar para o mundo esse talento. É você negar aquilo que lhe foi dado, negar assim, o presente que você recebeu. Então aí você já não está recebendo, já está faltoso aqui, nessa coisa do estender a mão e receber, né? E eu falo assim, eu falo uma palavra que eu falo com muito carinho, né? Porque falaram muito isso para mim, das esquisitices, né? Se eu não confiasse que eu pudesse levar para o mundo uma possibilidade de resolução, de saída através de um desenho feito, não estaria atuando no que eu estou atuando hoje. Eu tive que acreditar. E eu tive que quebrar a primeira barreira do meu academicismo, né, daquela lógica mais, né, tem um ascendente em aquário também, que me faz, né, assim. E aí o que que acontece? Quando eu abri uma fresta, a luz entrou. Quando a luz entra, você é banhado por aquilo. E não há espaço para dúvida. E aí a gente Exatamente. age, né? Enfim. E aí hoje você fala, eu sou arte terapeuta, o que que você faz? Eu trabalho em desenvolvimento humano, e as pessoas fazem o quê? Não, você faz representações criativas a respeito disso, daquilo outro. As pessoas às vezes olham para mim e falam, gente, vai voltar para quê? Para o jardim de infância? E vai ficar fazendo desenho, né? Aí quando faz, e quando a gente desenrola ali e vai trazendo, vai levando, aí a pessoa entende a profundidade daquilo. E é da ordem do diferente mesmo. E o título, né, de ser astróloga cabalista, às vezes também traz, porque as pessoas têm medo do diferente. Então, o astrólogo, eu acho que hoje em dia está até bem mais aceito nesse sentido. Vou fazer um mapa astral, não sei o quê. Agora, quando coloca a palavra Kabbalah, né, ou qualquer derivado, as pessoas ficam assim, nossa, mas que mistério é esse? Que coisa... Ainda está um pouquinho envolta. Então, ter você hoje aqui falando com essa propriedade, com essa clareza, eu acho que é um bom passo, sabe? Para que as pessoas enxerguem de uma maneira outra e tenham, primeiro, o acesso e, segundo, a aceitação, que faz parte, né? Faz muita parte. Eu não sei se você ainda está. Você estava falando sobre o seu trabalho, o seu servir, que é maravilhoso, que é genial, de genialidade ímpar, né? E eu não sei se você está ainda com a sessão empatia aberta, Aldair. Assim, Mas assim, se você está, quem está aqui na live, se ainda não fez, corram para fazer, porque é lindo, é um serviço incrível, como eu falei, de uma genialidade única e ímpar. E quando você diz, né, o pessoal pergunta, mas como assim vai fazer arte? Não, gente, não é só isso. Não é assim, é um mergulho profundo, maravilhoso. Então, assim, super recomendo, né? Várias vezes, sempre, e permanecerei recomendando. Lindo, lindo esse serviço.
Obrigada, Thaís. Para esclarecer, a Thaís fez a sessão empatia, Sim, né? Foi um papo maravilhoso. gostoso, né, Thaís? De assim, algumas Sim, descobertas, algumas cutucadas ali, aqui, que faz parte mesmo, né? A gente tem que começar a trabalhar. E eu também indico muito, né, essa leitura que a Thaís faz, que é uma leitura humanizada. O que eu chamo de humanizada? Com total respeito ao ser que está ali na frente de Thaís. E olha que a gente tem lá os perrengues, né? Os tropeços, porque tem mesmo. O mapa da gente vem com tudo, como eu falei antes, vem um tudo variado, sortido, igual saco de jujuba, né? Tem de todas as cores. Enfim, e a leitura como toca a alma da gente. Porque é só assim que vai fazer a gente também se movimentar para uma transformação. Então, eu fiz, né, com Thaís e dei de presente para minha filha também, que eu achei assim que foi maravilhoso. Eu confiei, né? A minha filha hoje tem 22 anos, enfim, é uma jovem adulta e que também está na busca de descobrir caminhos possíveis na vida dela, né? E por que não? É o que eu falo, por que não? Acho que é isso, a gente tem que fazer todas as tentativas possíveis e quando a gente tem uma indicação, sempre fala assim, olha, a pessoa que indicou fala assim, fala assado, mas você também precisa ter o contato para poder chegar e falar assim, olha, eu quero fazer isso sim. Poxa, algo me despertou aqui dentro. E isso que é o mais importante, é o grande despertar, né, para a vida da gente. Então, eu sou muito grata também ao serviço de Thaís e o que ela leva para o mundo. E eu falo assim, aqui não é rasgação de seda não, gente, é porque, como eu falei lá no início da live, saúde, ela é um assunto ampliado. É claro que a medicina ela vai estar sempre em primeiro lugar e não existe nada que tome o lugar da área médica. Tudo o outro é complementar, não é alternativo. Mas é um complementar pertinente, um complementar que abre os olhos, abre a escuta, abre a cabeça da gente, tá? E isso que faz total diferença, agrega valor. com certeza. E agregar valor é aquilo que a gente traz para a gente ou para as pessoas que a gente ama, porque a gente sabe que vai ser um benefício. Então, eu acho que é bem importante, né, Thaís? Muito importante você finalizar falando isso, Aldair, porque existe, né, essa busca de eu estou com esse problema, mas o que é que eu posso fazer? Sabe, eu posso acender uma vela, posso contemplar um nome? Você pode, mas não negligencie, né, aqueles que têm o talento dado por Deus para cuidar da sua saúde, né, que são os médicos. Então é muito importante, sim, você ter finalizado falando isso, viu, Aldair? Uhum. E é isso. A gente complementa, agrega valor e vai para o mundo de uma maneira, sabe, mais alegre, proativa, assertiva e conhecendo as nossas fraquezas também e aprendendo a não colocar o holofote nelas, e sim, né, nos nossos caminhos melhores, naquilo que a gente já tem de melhor mesmo. E é isso que é a vida, né? Exatamente. Thaís, querida, muito obrigada Bom, pela sua partilha de tanto conhecimento. Quem está aqui, quem vai assistir depois, gratidão, gratidão profunda. gratidão você, Aldair, mais uma vez, a todos que estão aqui. Estou aguardando receber a notificação, né, para a gente fazer o sorteio. Eu espero que vocês possam ter recebido desta luz que foi proposta, que foi compartilhada aqui. Muito obrigada, querida. Obrigada. Tudo de bom para ti. Um beijo. Tchau, tchau, Boa noite. gente. Boa noite. Tchau.